Bom dia, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, nosso podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Eu desejo que a presença de Jesus, que o amor dele envolva você e a sua vida nesse dia e que você possa andar olhando para a esperança da glória, para a esperança em Cristo, a esperança eterna. Por falar em esperança, quando você pensa em Jesus, quando você pensa naquilo que Jesus fez por você ou que ele representa para você, a minha pergunta é: você consegue enxergar Jesus mais vinculado ao auxílio de Deus para o seu dia a dia aqui na terra? Mais vinculado às coisas desta vida, da correria, das necessidades desta vida? Ou você enxerga Cristo como seu Senhor por toda a eternidade? Como é que você lida com a questão da morte? Como é que você lida com a questão de que um dia o seu corpo será sepultado? Como é que você lida com a ideia da ressurreição? Como é que você lida com a ideia da eternidade? Cristo está na sua crença mais vinculado a uma proteção de Deus para a vida aqui? Ou Cristo é o seu Senhor e te dá paz e tranquilidade com relação a toda a eternidade? Eu falo isso porque tem muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãs hoje em dia e que têm Jesus mais ou menos como um amuleto para os seus problemas cotidianos, né? Quando tem uma situação, um problema, recorrem para Jesus. Ele é socorro bem presente, né? Ele faz um milagre, ele ajuda, mas muitas vezes fogem de pensar na eternidade. Tem até medo da morte. Você tem medo da morte, meu irmão? Meu amigo, a morte para você é um problema? Então é sobre isso que o apóstolo Paulo fala, escreve na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ele vai dar um resumo do Evangelho. E naquela época, na igreja em Corinto, haviam pessoas que estavam dizendo que não existia vida após a morte. Olha só, pessoas entre os cristãos que estavam pregando que a vida era só aqui nessa terra. Falavam de Jesus, acreditavam em Jesus, mas falavam que a vida terminava nessa terra. E Paulo vai falar sobre isso. E ele vai trazer a verdade sobre esse assunto. Então, vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 em diante, diz assim: Irmãos, eu venho vos lembrar o evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Então, o primeiro tópico aqui, a salvação vem por retermos a palavra como ela é. E não podemos adulterar a palavra, colocando ela conforme a nossa vontade, a nossa filosofia humana, que era o que estavam fazendo. Vamos continuar, versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto também por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida
que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Eu vou parar aqui um pouquinho o texto. De que forma bonita Paulo se coloca nessa história, né? Ele não esconde os seus erros e pecados, ele mostra a graça, porque pela graça, favor não merecido que Paulo foi aceito por Deus, foi acolhido como filho de Deus e como apóstolo, e é essa mesma graça salvadora que nos salva, que salva eu e você, porque nós também somos pecadores. E estaríamos pela nossa natureza condenados ao inferno, à ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor nos amou. E aí então ele se coloca junto nessa história. E ele diz, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Não importa o que os outros dizem de você, não importam os títulos humanos. Seja o que Deus fez você ser. Amém? Versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Olha só. Claro, Paulo está seguindo a lógica de que se não existe ressurreição, né, não teria havido a ressurreição de Jesus e eles estariam mentindo. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E olha agora o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais, os que adormeceram, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, olha só, vou dar ênfase aqui, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Olha o que Paulo está falando, gente. Uma fé, uma religião que tem esperança apenas para as coisas desse mundo é uma religião fútil, é uma religião sem sentido, é uma religião que produz pessoas infelizes. Por quê? Porque este mundo está passando. Se Deus ele tem valor apenas pelas bênçãos que pode nos conceder aqui, uma casa, um carro, uma cura de uma doença, gente, a casa vai ficar velha, o carro vai enferrujar, o corpo um dia vai envelhecer, tudo nesse mundo se corrompe, envelhece, se estraga e um dia termina no caixão. E no caixão ninguém leva nada. Se termina no caixão, bom, daí nós não temos mais esperança, aí a nossa vida é fútil, aí a nossa fé é vã. Mas em Cristo nós cremos e entendemos que o caixão não é o fim, que ele é o romper do véu do nosso corpo que se arrebenta, mas o nosso espírito é livre e ele volta para Deus. E um dia Deus, ao tocar da trombeta, ressuscitará os mortos em Cristo. E Paulo vai falar sobre isso. Se você ler até o final, né? Vamos ler o versículo 20 e 21, diz assim, ó. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluia. Então um dia, na volta do Senhor, todos os que morreram nele receberão uma nova vida. E mais que isso, os que estiverem vivos, em vida, serão transformados e receberão um corpo glorificado. Aleluia! Isso não te traz esperança? Isso não te traz alegria? Isso não te faz vibrar, meu irmão?
O nosso maior inimigo nesta terra é a morte e ela está derrotada. Ou seja, não importa como a jornada da sua vida vai ser, não importa se você vai ter sucesso financeiro ou não, não importa se no final as pessoas vão te abandonar ou não, se você manter a sua fé em Cristo, o seu coração nele. Primeiro, que eu tenho certeza que não vai terminar mal a sua história porque Deus vai estar contigo. Mas segundo, e mais importante, a sua história termina bem porque ela termina, né, na eternidade com Deus, num novo céu e numa nova terra, onde não haverá mais dor, nem morte, nem luto, nem pranto, num corpo glorificado, onde não haverá mais enfermidade. Os paralíticos não serão mais paralíticos, os cegos não serão mais cegos, aqueles que têm limitações mentais não terão limitações mentais. No céu não vai existir síndrome de Down e nenhum tipo de síndrome. No céu seremos todos plenos como Cristo é. Aleluia! Alegre-se, meu irmão. Estas coisas passageiras estão passando, mas o que é definitivo e eterno está chegando. A morte para o cristão, para quem guarda, né, com fidelidade o coração em Deus, é vitória. Você guardou, né, a sua fé, você completou a sua jornada e agora você está aguardando uma coroa. Uma coroa é um prêmio para quem fez bem o seu trabalho. Do outro lado da cortina não tem escuridão, tem luz, tem Deus abraçando você. Do outro lado da cortina tem a verdadeira vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos enche de esperança e não é uma esperança vã, é a verdadeira esperança. Pai querido, eu peço hoje, abre os nossos olhos para a realidade da eternidade. Tira de nós, Senhor, a mesquinhez deste mundo. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos atrelados, presos aos probleminhas passageiros, mas que sim, possamos confiar que o mesmo Deus que vai nos ressuscitar também cuida de nós aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado pela obra de Cristo. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pela ressurreição do Senhor. E obrigado porque um dia, pela fé, estaremos contigo eternamente. Escreve, Paizinho, o nosso nome no teu livro. Dá-nos graça, sabedoria e a unção do teu Espírito para guardarmos o testemunho até o dia da tua vinda. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, oportunidade para você compartilhar o devocional para que mais pessoas conheçam a palavra da verdade e por ela sejam inspirados para uma vida de vitória, uma vida na presença de Deus. Compartilha o devocional, envia para os seus amigos, convida para entrar no grupo, nos acompanha no Spotify, temos lá um canal devocional de fé, estão todos gravados lá. Você pode aprender mais, crescer na palavra de Deus. Grande abraço e até amanhã.